Vou ter que fazer uma gambiarra aqui, ungida, vou colocar um em cima do outro, pode? Porque senão minha cola de 5 folhas não vou ter onde apoiar. Não precisa não, tá ótimo. Perfeito. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tamires. Eu estive aqui, acho que em outubro, do ano passado. E a Lê pediu para eu apresentar a Ana, minha amiga. A Ana é minha amigona mesmo de anos, de igreja. E ela participou recentemente de uma escola de missões em Recife que chama Shores of Grace. Pronunciei certo? Eles fazem um trabalho missionário muito lindo com crianças de orfanato e também com meninas de prostitutas, meninas de rua e tal. Ela é a melhor pessoa para falar disso. Eu acho que até o final ela vai se soltar um pouquinho mais e vai criar coragem para falar. E o bom de ela não ter falado antes é porque é tão legal o que ela faz lá que se ela falasse antes de mim, vocês iam querer ouvir ela e não eu, entendeu? Então, no final do culto, eu acho que até lá ela se solta um pouquinho mais e aí a gente consegue falar mais a respeito disso. Mas é um trabalho muito, muito, muito legal. A Lê me chamou para falar sobre o tema Buscando Mais de Deus. E quando ela falou sobre o tema, eu fiquei super empolgada. Eu falei, nossa, eu vou falar sobre o versículo da minha vida, eu vou falar sobre Tiago 4:8, que todo mundo sabe que é o meu versículo-chave, que é: aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Mas Deus começou a ministrar no meu coração que não era por esse caminho que Ele queria seguir. O versículo base que eu vou ler dessa ministração está em Eclesiastes 3, então você que está com a sua Bíblia aí, você que estiver anotando, a gente vai ler Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. É uma passagem muito conhecida, que fala muito a respeito do tempo das coisas. E a gente vai aprender sobre buscar mais de Deus, lendo sobre o tempo das coisas. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Para tudo há uma ocasião, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Versículo 1, novamente. Para tudo há uma ocasião, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de se calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Para tudo há uma ocasião. E sabe o legal foi quando a Lê me chamou para pregar e eu estava na academia. Estava na academia fazendo exercício e Deus ministrou a respeito disso no meu coração. É engraçado que quando você é apaixonado por Jesus, você pode estar em qualquer lugar fazendo o que for, Deus vai falar com você se a sua mente estiver voltada para Ele. E Ele confirmou na mesma semana, de 4 formas diferentes, que Ele queria falar a respeito disso com vocês. Tem um rapaz no meu serviço que ele é pastor auxiliar de uma igreja, e justo naquela semana ele ia pregar, e ele falou, tá, Deus ministrou a respeito de Eclesiastes 3 para eu pregar na quinta-feira. Na mesma semana, o pai de uma amiga faleceu, eu fui no velório, e a mensagem do velório era baseada em Eclesiastes 3. Na mesma semana, eu estava trabalho com o senhor, ele parou na casa dele, enquanto ele foi resolver algumas coisas, conversando com a mulher dele, assuntos aleatórios do dia a dia, do nada ela me solta. Para tudo debaixo da terra tem um tempo certo, né? E na última vez, ouvindo uma playlist aleatória no Spotify de louvores da semana, eu ouvi um louvor muito lindo que chama Nada em Vão, que é baseado em Eclesiastes 3. E eu falei, Deus, buscando mais de Deus, aonde o Senhor quer chegar com essa questão do tempo das coisas? E Ele me levou para Isaías 55:6. Muitos já ouviram falar, quem tem muito tempo de igreja conhece, é um versículo que nos intimida, mas é uma realidade. Isaías 55:6 diz, busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo, clame por Ele enquanto ainda está perto. O que eu entendo com tudo isso? Que para todas as coisas debaixo do céu, existe um tempo determinado. Para tudo, exatamente tudo, tem um tempo determinado. Mas quando a gente está falando de Deus, das coisas de Deus, de buscar mais de Deus, busca enquanto se pode achar.
E se a palavra de Deus está falando isso, ela está falando porque pode ser que exista um tempo em que nós não encontremos mais. Jesus, ele pode não voltar amanhã para buscar a igreja inteira, mas ele pode voltar amanhã só para você, só para te buscar, você não sabe o dia de amanhã. E o que ele quer deixar marcado nessa noite é, para tudo tem um tempo, mas no que tange a me buscar, o tempo é hoje, a hora é agora. Amém? Ele quer despertar isso na gente, a gente precisa entender, a gente não pode deixar mais para amanhã. O tempo para a gente buscar ele é agora, não dá mais para a gente perder mais tempo. Foi muito engraçado não, minto, eu vou falar do velório, então não foi engraçado, mas enquanto eu estava pensando a respeito disso, não era para ser piada, tá? Mas enquanto eu estava pensando a respeito disso, sabe, ministrando Eclesiastes 3 no velório, e Deus falou no meu coração, ele falou, sabe, as pessoas do mundo falam muito pra gente, enfaticamente pra gente, que a gente só tem uma vida, que a gente tem que aproveitar ela ao máximo, porque a gente só tem essa vida, então a gente tem que fazer tudo que a gente quer, a gente tem que fazer o que dá na telha, quando na verdade Deus fala pra gente que não. Na verdade a gente realmente só tem essa vida, só que a gente só tem essa vida para determinar onde a gente vai passar o restante dela, onde a gente vai passar a eternidade. Eu gosto muito de uma ilustração que o pastor Lucinho fez em uma das ministrações dele. Ele está justamente falando sobre a eternidade. E ele está o culto inteiro ministrando com o microfone e segurando uma corda. A corda está aqui, começa no microfone e a batida da Lagoinha é imensa. A corda dá a volta assim no altar, vai passando por vários lugares, vai lá para trás e você não vê o fim da corda. E nessa ilustração, a corda ela tem uma pontinha assim, diferenciada, uma pontinha queimada igual cadarço. E ele fala, a nossa vida aqui na Terra é como se fosse essa pontinha da corda. E o restante de toda a corda que a gente não vê o fim é a eternidade. E muitas das vezes a gente passa tanto tempo preocupado, vivendo só em função daquela pontinha da corda, quando na verdade a gente devia se preocupar muito mais com o restante da eternidade. Porque a eternidade, ela é real, ela é uma realidade para todos nós. O que diferencia é onde você vai passar ela. Nós sabemos, existe um céu, existe um inferno, existe um tempo para tudo. E todo tempo é tempo de buscar Deus. Então é muito isso que Deus quer deixar nos nossos corações. A gente precisa entender que a eternidade é uma realidade e que Ele tem pressa para que a gente desperte. A gente precisa entender que existe muito mais do que a gente já conhece, do que a gente já aprendeu, do que a gente já ouviu falar. E eu estava lendo um livro, quando a Lê me chamou para pregar e ela falou que era sobre buscar mais de Deus, eu já estava com um livro na minha mente que chama Caçadores de Deus. É um livro muito antigo, de um pastor dos Estados Unidos. E aí, quando ela me chamou, eu falei, nossa, eu tô sentindo que eu preciso comprar esse livro. E aí eu fui falar com a minha líder para pedir a liberação dela mesma, a autorização para ministrar. E já pedi, falei, Rafa, me fala 3 livros que mais marcaram a sua vida na questão de relacionamento com Deus. E dentre os 3 livros que ela me mandou, estava esse livro, Caçadores de Deus. Fui correndo, comprei. Só que eu estava meio sem tempo para ler. Eu li ele em 2 meses praticamente, porque eu só tinha a hora do almoço para ler. Eu fui lendo aos poucos, mas tiveram 2 passagens desse livro que me saltaram no coração e que eu entendi que Deus queria que eu compartilhasse com vocês. Aí eu anotei no meu bloco de notas, página 44, página 133. E como eu demorei para ler ele, eu não lembrava exatamente qual conteúdo era de cada página. E quando eu sentei para montar a ministração, eu fui na página 44 e estava falando sobre 2 Timóteo 1,12. E quando eu fui na página 133, estava falando sobre 2 Timóteo 1,12. E eu tive certeza que é sobre isso também que Deus quer ministrar no coração de vocês nessa noite. Quem tiver a Bíblia e quiser ir abrindo, sabe, quando a gente lê a Bíblia, se você ler a Bíblia inteira, você não vai achar nela alguém que tenha tido um encontro real com Jesus, alguém que tenha tido um encontro real com Deus e tenha simplesmente desistido e tenha desviado. Não existe. Existem pessoas que abandonaram a fé, que abandonaram o que Deus tinha para ela, mas se você for estudar a história, a vida dessas pessoas, elas nunca tiveram um encontro real com Deus. Porque é justamente o que fala naquele louvor, quando a gente, quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. E é isso que Deus quer pra gente. Ele quer que a gente rompa, Ele quer que a
gente suba num novo nível, Ele quer que a gente experimente esse Santo dos Santos, para que a gente fique tão impactado a ponto de não querer estar em outro lugar. Amém? Você que abriu 2 Timóteo 1,12, eu ainda não. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Foque apenas nessa frase, porque eu sei em quem eu tenho crido. Cara, isso é muito profundo, isso é muito forte. O apóstolo Paulo, antes dele ter um encontro real com Jesus, ele era um cara que sabia a Bíblia de cor. A Bíblia, eu digo, o que eles tinham da Bíblia até aquele momento. Ele sabia ela de cabo a rabo, ele sabia todas as regras, ele sabia todas as leis. Mas a partir do momento que ele teve um encontro real com Jesus, aí ele passa a dizer que eu sei em quem eu tenho crido. Sabe? Ele não está mais falando que ele conhece informações sobre Jesus. Ele está falando que ele conhece Jesus. E tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas, sabe? As pessoas gostam de usar um termo de linha tênue. Quando tem algo que separa, é uma linha muito tênue. Mas quando a gente está falando de pessoas que conhecem sobre Jesus e de pessoas que realmente conhecem Ele, não é uma linha tênue, é um abismo gigante que separa. A gente conhecer sobre Deus não é a mesma coisa que a gente conhecer Ele pessoalmente, tem uma diferença muito grande. Os fariseus que sabiam tudo a respeito da lei naquela época, eles queriam crucificar Jesus, eles condenavam Jesus, eles não acreditavam em nada, eles batiam de frente com tudo. E por conta deles, e é lógico pelo propósito maior, Jesus foi crucificado. E é isso que Deus está nos despertando. O tempo para buscar é agora, não é amanhã. É enquanto a gente ainda pode achar. E Ele quer que a gente conheça Ele pessoalmente. Ele não quer que a gente conheça informações sobre Ele. É lógico que Ele quer que a gente se dedique, sim, em Bíblia, jejum e oração. Isso é fundamental e eu vou falar mais a respeito disso. Mas o que Ele está querendo deixar muito claro é que Ele quer conhecer pessoalmente, intimamente cada um de nós. Amém? E às vezes você se pergunta, nossa, legal, mas como que eu vou conhecer a Deus intimamente, pessoalmente? Eu já entendi a necessidade de tudo isso. Eu separei alguns tópicos de algumas coisas que me ajudaram. Não são regras, não é uma lei, não é algo que tem que ser seguido à risca, mas foram coisas que me ajudaram a romper, que me ajudaram a conhecer mais de Deus e a chegar num novo nível de intimidade, de conhecimento com Ele. Sabe, eu comprei uma camiseta do site da Gabriela Rocha, linda, caríssima, porque é tudo caro da loja dela. Mas é tudo muito lindo, muito bom. E eu tava super empolgada com a minha camiseta, de Yeshua, toda bordadinha, bonitinha. E na hora que eu fui me trocar pra mim, Deus falou, coloca aquela do beijo. A gente chama de beijo, né? Beijo de oração. Eu falei, nossa, sério, pai, é o beijo? Aquela branquinha, toda surradinha. Ele coloca do beijo. E eu falei, tá bom, eu vou colocar do beijo. E logo de cara, pra começar, você tem que saber que uma das coisas principais que vão manter o seu relacionamento com Deus é uma vida de Bíblia, é uma vida de jejum e uma vida de oração. Amém? E se você virar e falar pra mim, Tamires, eu não consigo orar, não. Eu não tenho paciência para orar, desculpa, mas não tenho força para orar, então eu preciso te dizer que você está precisando também de jejuar. Porque a sua carne está falando muito mais alto que o teu espírito. E, cara, a oração é fundamental. É fundamental. Eu marquei aqui exatamente o que a Lê falou no final da ministração dela, Salmo 139. Deus, Ele nos formou desde o ventre e Ele sabe todas as palavras antes mesmo de nos vir à boca. Sabe quando você nem formulou a frase na sua mente? Você nem começou a balbuciar? Ele já sabe, porque Ele conhece nosso coração. Mas Ele precisa da nossa sinceridade, Ele precisa do nosso primeiro passo, Ele precisa ver que a gente confia, Ele precisa ver que a gente é sincero, Ele precisa que a gente exponha tudo que a gente pensa e sente. E uma forma da gente fazer isso é mediante a oração. Sabe? A gente que cresceu na igreja, que tem muito tempo de igreja, a gente tem o costume de Senhor, meu Deus, meu Pai, magnífico, soberano, Ele é tudo isso. E Ele é digno de tudo isso. A gente tem que fazer tudo isso. Mas sabe, não tem que ser mecânico, não tem que ser algo pronto, tem que ser de coração. Ele quer a sua sinceridade, sabe? Independente se você acha que Ele vai gostar de ouvir ou não, Ele já sabe o que tem no seu coração. Você precisa orar, nem que seja, eu comecei a minha vida de oração
com 5 minutos por dia, foi o que eu falei aqui na última vez que eu vim. Eu botava um louvor para tocar e eu ficava orando na duração daquele louvor. E com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo um relacionamento com Deus. E chegaram dias em que eu vi que tinha se passado 1 hora. E eu não estou falando isso para você ficar, uau, não, 1 hora não é nada perto dos grandes caras aí que Deus usa por aí no mundo. Mas é para você entender que tudo começa com um passo. E a partir do momento que você vai desenvolvendo um relacionamento com Ele, as coisas vão fluindo de uma forma tão natural que você não vê nem a hora passar. O que para você no começo 5 minutos é um fardo, é difícil, é pesado, com o passar do tempo, com o passar do relacionamento, você não vai nem perceber, já passou. E Bíblia, cara, a gente precisa ler a Bíblia, sabe? Eu ouço muita gente falar, mas eu não entendo a Bíblia, mas a Bíblia me dá sono, eu já tentei ler a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia, sabe? Entenda como a Bíblia funciona. Basicamente, Novo Testamento, Mateus, Marcos, João, Lucas, João, é a ordem. É a vida de Jesus escrita por 4 pontos de vista diferentes. Atos é a história da igreja depois que Jesus ressuscita. De Atos para frente são as cartas de Paulo, as cartas dos discípulos. Esse é o Novo Testamento. A gente precisa ter contato com a palavra de Deus. Antigo Testamento, Gênesis, criação do mundo, criação do homem, o homem caiu. Abraão, Jacó, Isaac, Jacó. Estou invertendo a ordem hoje, né? Êxodo, Moisés, Egito. Depois, final de Êxodo e Levítico já começa a ficar chato, é onde todo mundo para. Porque são as leis de Deus para o povo. Você imagina, não sei quantos mil israelitas que saíram de um país, então no meio do nada. Moisés precisava conduzir e organizar aquele povo. Deus disse leis a respeito de como eles deveriam viver. É óbvio que Levítico não vai ser a coisa mais legal do mundo. Números, Josué, Deuteronômio, Josué, é a história do povo até a Terra Prometida. Se você souber basicamente isso, você já consegue, pelo menos, dar o pontapé inicial para você ter contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus, sabe, é uma frase que eu gosto muito. Eles falam que a Bíblia é Deus pregando pra gente. A gente tem a mania de dizer, mas Deus não fala comigo, eu oro, eu não sinto nada, eu não ouço nada. Abre a Bíblia, cara, a Bíblia é Deus pregando pra gente. Você está nas redes sociais, você vê tanta gente importante, legal, pregando hoje em dia para você. Abre a Bíblia é Deus pregando pra gente. E se você tiver alguma dificuldade, eu não tenho dúvida nenhuma que seus líderes vão poder te ajudar. E ela é simples, é que a gente que não tem interesse para tentar desvendar. Juízes, são os juízes que Deus levantou para libertar o povo das opressões que eles viviam. Livro de Reis, os reis que governaram Israel, Crônicas, as histórias dos reis. E depois tem todos os profetas, os livros dos profetas que Deus levantou para levar o povo ao arrependimento. Eles eram rebeldes, eles não queriam viver de acordo com os princípios de Deus. E antes de Deus vir com o juízo, o que Deus fazia? Levantava profetas para levar o povo ao arrependimento. É simples, sabe? Mas a gente fica colocando empecilhos. Nunca mais fale que a palavra de Deus é chata. Nunca mais fale que você não entende a palavra de Deus quando você nem sequer se esforça para que você entenda. Amém? Peça ajuda, não desista. Ela não é um livro normal, ela é Deus falando com a gente. É uma palavra viva, é eficaz, ela se renova. Ah, mas eu já li, ela se renova. A própria Bíblia fala. Deus vai falar com você de novo numa passagem que Ele já te falou. Não é um livro qualquer, é a Bíblia. Você precisa crer nisso. Ela separa a alma do espírito. Fala que é uma espada de 2 gumes que separa a alma do espírito. O seu espírito, que é aquele que se conecta com Deus, que precisa da sua intimidade com Deus, ela separa ele da sua alma, das suas emoções, das suas tristezas, das suas alegrias. Ela é poderosa. Não menospreze a Bíblia. Amém? E entretenimento. Vou falar um pouquinho sobre entretenimento. Eu vejo muito o diabo agindo na nossa geração, não necessariamente diretamente para nos levar a pecar, para nos fazer pecar. É lógico que isso acontece. É lógico que a gente está sujeito, mas eu vejo ele sutilmente agindo através do entretenimento para fazer com que a gente se distraia das coisas de Deus. Você não está fazendo nada de errado, mas quando você vê, você ficou o dia inteiro nas redes sociais, no Netflix, e você simplesmente não leu nenhum capítulo da Bíblia. Você vai falar que você está pecando? Você não fez nada de errado, mas você inverteu as ordens. E a partir dessa inversão, Deus não vai poder agir através da sua vida. As suas prioridades não são Ele. Como que Ele vai usar alguém que não prioriza Ele? Sabe? Não sei.
Agora no Instagram, não sei nas outras redes sociais, você consegue ver a sua atividade, você vê quanto tempo você gastou. Se você somar o tempo que você gastou no Instagram, com o tempo que você gastou no Facebook, com o tempo que você gastou no Twitter, e juntar todo esse tempo, eu acredito que dará mais de horas. E não sei você, mas se você pegar um cronograma anual de leitura da Bíblia, você não vai gastar mais que 30 minutos. Você vai gastar até menos. Hoje a gente tem tanto recurso. Hoje a gente tem um aplicativo com a Bíblia que a gente pode baixar numa versão, uma linguagem muito mais fácil de entender. A gente pode colocar um fone de ouvido, a gente pode dar um play e ouvir a Bíblia enquanto a gente está indo para o nosso trabalho e a gente não é capaz de fazer isso. A gente prefere se agarrar à desculpa de que a gente não tem tempo, de que a gente não entende. Quando na verdade aquilo que a gente quer, a gente arruma tempo. A gente arruma por onde para conseguir entender. E eu sinto que isso tem atrapalhado muito a nossa geração. Não necessariamente o pecado, mas o tempo gasto demais com as coisas que são lícitas, que são permitidas. Sabe, uma chave mudou na minha vida, no meu entendimento, no meu crescimento espiritual, quando eu comecei a substituir algumas coisas, quando eu comecei a abrir mão do tempo de algumas redes sociais, quando eu comecei a substituir um pouco do Netflix pelo YouTube. Não estou falando para você deixar de fazer tudo isso. Não. Mas você tem noção de quanta gente boa e quanto conhecimento a gente tem disponível tão fácil no YouTube e de graça? O quanto eu aprendi e cresci com o Luiz Arminio, com o pastor Lucinho, com o Thiago Brunet, com o Luciano Subirá, com o pastor Lipão, Anderson Silva. Tem muita gente boa, tem muito conteúdo de graça e a gente não se dá o trabalho de ouvir uma ministração que pode nos edificar. Sabe, teve uma fase da minha vida que eu estava buscando em Deus o que Ele queria para o meu casamento. Eu não sabia o que Deus queria, eu queria me divorciar. E eu lia quase que todos os dias Mateus 19, que é o capítulo que fala sobre o divórcio. Eu li e relia, e eu não chegava a conclusão nenhuma. Eu não conseguia aplicar aquilo que Deus estava dizendo na minha vida. E teve um dia que eu estava em casa, lendo pela 1000ª vez. Eu não entendi nada. Eu fechei a Bíblia e eu fiz uma breve oração. Eu falei, Deus, eu não consigo entender aquilo que o Senhor está querendo dizer, o que está escrito aqui. E eu preciso desse entendimento, porque eu não quero tomar uma decisão que não seja de acordo com a vontade da minha vida. Eu fechei a Bíblia, até um pouco irritada, confesso. Fui pro sofá, peguei meu celular. Eu botei a primeira ministração que tinha no apóstolo Luiz Arminio. Não estou falando que isso é uma tática para Deus falar com você, eu estou te falando que foi assim comigo. E era uma ministração que falava sobre um assunto totalmente fora desse contexto, mas no meio da pregação, ele simplesmente fala, aproveitando, falando sobre Mateus 19, o divórcio, o casamento, esclarece a minha vida inteira. Aquilo que eu não consegui discernir e entender, com tanto tempo lendo, me dedicando, Deus revelou para mim numa ministração no YouTube. Cara, e se eu tivesse simplesmente me irritado e aberto o Netflix e assistido uma série qualquer, será que eu teria tido a resposta? Talvez eu teria me cansado e decidido por mim mesma. Então, a gente tem muito recurso, equilibra seu tempo, sabe? Busca conhecer mais de Deus. Tem uma galera nova, tem uma galera muito boa. Não estou te falando que você vai virar crente do YouTube, da igreja do YouTube. Eu estou falando para você equilibrar, estou falando para você gastar mais tempo crescendo em conhecimento. Livros, cara, a gente precisa ler, a gente precisa ser culto, a gente precisa... Não adianta você virar para mim, eu não gosto de ler, cara, é normal. O brasileiro realmente não gosta de ler. De 10 pessoas, uma pessoa gosta de ler. A leitura é um hábito que a gente precisa desenvolver. Meu, como Deus falou comigo, como eu aprendi, como eu cresci lendo livros. Eu li livros não só sobre casamento, mas eu li livros sobre relacionamento com Deus, sobre descobrir o meu propósito, sobre liberar perdão. Eu pedi a orientação, dica emprestada, livro emprestado dos meus líderes, sabe? Peguei muito livro com a minha amiga, com a Ana, a gente trocou muito livro. E cara, como eu aprendi a crescer lendo livro, eu não tinha esse hábito. Eu não tinha também o hábito de ler livros. Mas eu entendi que isso ia me ajudar a desenvolver o meu conhecimento e o meu relacionamento com Deus. A gente precisa começar a ter mais disciplina. A gente precisa, assim como Jesus, crescer na graça e no conhecimento. Como que eu cresço na graça? No meu relacionamento com Deus. Como que eu cresço no meu conhecimento? Querendo conhecer mais. E essas são algumas das ferramentas que a gente precisa começar a usar. Porque a gente sabe que é um pouco de falta de vergonha na cara. Porque quando a gente quer algo, a gente sempre arruma um meio, um tempo, uma desculpa. E quando é com as coisas de Deus, a gente está
passa um óleo de perola na cara e acha que vir no culto de domingo, de sábado, manter uma rotina gospel é o suficiente. Deus quer que a gente o conheça. Ele já sabe que a gente conhece coisas a respeito dele. Ele quer que a gente o conheça pessoalmente. Isso muda tudo, isso é muito mais profundo do que a gente está acostumado. Amém? Amém. Outra coisa, caminhe com seu líder. Tem amigos da igreja. Sabe, você precisa valorizar o seu líder. Você precisa entender que espiritualmente falando, existe alguém um nível acima que você. Existe alguém que Deus colocou acima de você. E essa pessoa está pronta e apta para te ajudar, para te orientar. Sabe? Às vezes você pode até não ter tanta intimidade o suficiente. Os meus líderes são os meus primos. E eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não tinha tanta intimidade com eles. Eu tinha muito mais intimidade com a Ana, que é minha melhor amiga, do que com eles, que são os meus primos. E são os meus líderes. Sabe? Eu desenvolvi essa intimidade com eles. Eu entendi que eu precisava confiar neles. Eu entendi que espiritualmente falando eles estavam acima de mim e que Deus ia usar a vida deles. Então caminhe com o seu líder, confie no seu líder, peça conselhos para o seu líder. Deus vai usar a vida dele para falar com você. E tenha amigos que desejam a mesma coisa. Sabe, eu não estou falando para você entrar na bolinha de Jesus e eu sou de Jesus, você que não é, tchau, fica longe, não é isso. Mas eu estou falando que se você quer buscar mais de Deus, você deseja conhecer mais de Deus, você precisa estar com pessoas que queiram a mesma coisa. Você precisa ter amigos que você confia, para você se abrir, para você confessar pecados. Cara, todo mundo peca. Não se sinta a pessoa pior do mundo achando que só você peca. A palavra de Deus fala que aquele que não peca já está pecando só por falar isso. Olha só. Todo mundo tem pecado dentro de si. A nossa natureza é adâmica. A gente precisa de Jesus. A gente precisa de Bíblia, jejum e oração. Então tenha um amigo que você confia. A palavra de Deus fala em Tiago que quando você confessa o seu pecado um ao outro, você recebe cura. Quando você confessa para Deus, você recebe perdão. Mas quando você confessa para o seu irmão, você recebe cura. Você precisa ter alguém que você confia. Você precisa ter alguém de Deus para vocês crescerem e amadurecerem juntos. A Ana, que é minha amiga, cara, se olhar para a nossa vida um ano atrás e olhar hoje, o que a gente estava fazendo um ano atrás? Chorando. Deus. Chorando. A gente queria mais de Deus, a gente estava no processo. E a gente tinha uma outra para contar uma para outra. Então tem amigos. Não estou falando que você tem que se excluir do mundo. Assim como a gente leu em Eclesiastes 3. Há tempo de abraçar e tempo de se apartar. Se você precisa buscar mais de Deus, foca nisso. Ande com pessoas que vão te ensinar, que vão agregar na sua vida. E quando você estiver cheio de Deus, quando você estiver cheio do Espírito Santo, aí você pode se aproximar de todo mundo e transbordar para essas pessoas, porque daí você vai influenciar essas pessoas, você não vai ser influenciado por elas, você não vai ser só mais um, você vai trazer mais vários, mais uns para perto de Jesus, amém? Amém. Outra coisa, faça parte do corpo de Cristo. Não menospreze a sua igreja, não fale mal da sua igreja, não reclame da sua igreja. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Não queira ser a mãozinha da família Águas, não funciona assim. Você tem que estar unido no corpo, você tem que participar do corpo. É lá que você cresce, é lá que você aprende, é lá que você desenvolve. Eu tinha todos os motivos do mundo para não querer me envolver na igreja, para ser ferida com a igreja. Quem conhece a minha história sabe. E cara, como foi difícil dar o primeiro passo e me abrir de volta para conseguir desenvolver um relacionamento com as pessoas da igreja. Mas cara, não sou eu que faço, é Deus. Eu me coloquei à disposição e Ele fez tudo em mim. Você precisa se envolver com as pessoas da igreja. Você precisa ajudar. Você precisa participar dos eventos. Você precisa estar unido no corpo de Cristo. Você não pode estar alheio. A igreja é o projeto de Deus. Jesus vem para buscar a sua igreja. Ele não vem para buscar a Tamires. Ele não vem para buscar a Letícia. Ele não vem para buscar a Ana, para buscar o Eduardo. Ele vem para buscar a igreja. Você tem que estar inserido na igreja. Não é a igreja que tem que estar inserida em você. Se adapte ao corpo de Cristo. A igreja é o projeto de Deus. Não menospreze o projeto de Deus. Amém? Faça parte do corpo de Cristo. E a última coisa que me ajudou muito é o caderninho de meditação. Parece tão simples, mas é tão poderoso, gente. Tem um caderninho de meditação. Sabe, quando eu comecei a buscar mais de Deus, eu nem sabia ainda como viver e caminhar na orientação do Espírito Santo. Mas algo me dizia, compra um caderninho, eu ficava com aquilo na minha cabeça, sabe? Teve um dia que eu estava indo
embora do serviço e em frente ao ponto de ônibus tem uma papelaria. Eu cheguei no ponto, eu olhei meu ônibus, estava vindo e aquilo na minha cabeça, compra um caderninho. Meu Deus, perdi o ônibus, comprei o caderninho. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não tinha muita fé, eu comprei realmente um caderninho. Durou um mês, eu preenchi o caderninho inteiro, eu nem sabia que eu ia preencher tantas coisas. E eu escrevi na primeira página, meu nome, Tamires Campana, eu e Deus. Funcionou tipo um diário meu e de Deus. E o incrível foi que quando Deus viu que eu estava disposta a anotar tudo que ele ia ministrar no meu coração, ele começou a ministrar muito mais. Sabe? Muito mais do que você anotar o que você ouve no culto. A minha primeira anotação está escrito, leitura Jó, capítulo 15, versículo 17 e 18. Depois mais embaixo está escrito assim, YouTube, palavra, apenas carregue, pastora Priscila Seixas. E algumas anotações que me saltaram no coração. E depois eu comecei a descobrir que Deus fala com a gente. Algumas coisas, alguns pensamentos vinham na minha mente simplesmente do nada. Eu entendi que era o Espírito Santo falando comigo. E eu comecei a anotar em vermelho quando eu entendia que era o Espírito Santo ministrando no meu coração. E quando ele viu que eu estava levando a sério, ele começou a ministrar muito mais no meu coração. E cara, isso aqui, a minha vida é daqui. Aqui, nos outros cadernos que eu tenho, parece que Deus estava esperando uma iniciativa meu, ela está valorizando, ela realmente quer, e Ele começou a falar tanto comigo. E eu uso tanto esses caderninhos hoje para as outras pessoas. Cara, isso aqui é um diário de uma depressiva curada sem remédio. Eu anotava versículos, eu anotava trechos de louvores, eu anotava algumas palavras que eu via no YouTube, eu levava na igreja, anotava algumas ministrações. Como isso foi poderoso, sabe? Tenha um caderninho de meditação, Deus vai começar a falar com você. O ser fiel no pouco e ser levado ao muito não é só no financeiro. Deus viu que eu estava sendo fiel no pouco, nas poucas coisas que Ele estava me ensinando. E quando Ele viu que eu estava sendo fiel, Ele começou a ministrar coisas muito maiores no meu coração. Então, dê valor para a palavra de Deus. Tenha um caderninho de meditação, comece a anotar. Ai, que coisa mais estranha de menina. Compra um caderninho preto, aqueles sem brochura, bem másculo mesmo, mas tenha um caderninho de meditação, cara. Dê valor para o que Deus ministra. E a partir disso, Deus vai começar a fazer uma transformação tão grande em você, sabe? Eu pontuei algumas coisas que Deus começou a tratar no meu espírito, começou a me transformar a partir de tudo isso que eu fiz. A partir de eu começar uma vida de Bíblia, de jejum, de oração, quando eu comecei a trocar o meu entretenimento pelo conhecimento, quando eu comecei a me abrir para minha líder, para mim que Deus colocou no meu caminho, quando eu comecei a fazer todas essas coisas, Deus começou a me transformar. Foi tudo um processo natural, sabe? Eu simplesmente não precisei prestar atenção no que eu fazia de errado para corrigir minha conduta. O Espírito Santo foi me transformando, automaticamente Ele foi tirando certas vontades que eu tinha, substituindo por outras. O engraçado é que o agir na vida de cada um é particular. Sabe qual foi a primeira coisa que ele me pediu depois do caderninho? Foi para largar o Twitter. Não é algo errado. Jesus não é contra o Twitter, gente. Mas sabe, eu estava num processo de cura, de depressão, que eu orava de manhã, eu ia para o trabalho, eu chegava no trabalho, eu abria o Twitter, eu reclamava da minha vida inteira ali. Eu xingava as pessoas do meu trabalho ali. Eu xingava meu esposo ali. Cara, eu usava aquilo realmente atrapalhava a minha vida. E foi a primeira vez que eu entendi que era o Espírito Santo me pedindo algo. Toda vez que eu abria aquele aplicativo e eu ia escrever alguma coisa, algo dentro de mim falava, não, para. Sabe? E algo que foi o Espírito Santo que falou no meu coração. Eu não ia chegar a esse discernimento sozinha. Isso estava atrapalhando o meu crescimento, o meu desenvolvimento espiritual. Eu não precisei tomar essa decisão sozinha, foi o Espírito Santo que me convenceu. Quando você começa a ter um relacionamento com Deus, Ele vai começando a tratar essas coisas em você. E eu tenho exemplos, cara, a gente tem os nossos pecados que muitas das vezes a gente comete consciente. A gente sabe que não vai fazer, a gente vai lá e faz. Mas existem coisas que a gente faz inconscientemente que atrapalham o nosso desenvolvimento espiritual, que atrapalham a nossa busca com Deus. Então você precisa começar a orar, Deus, revela os meus pecados ocultos e inconscientes. Quando eu tomei esse entendimento através de uma ministração, eu comecei a orar. E Deus realmente começou a me revelar coisas que estavam entre mim e Ele atrapalhando. Sabe? Ele começou a revelar a minha incredulidade. Tinham vezes que eu vinha na minha igreja normal, no culto, e eu ficava olhando e falava assim, será que é Deus falando mesmo?
será que realmente é o Espírito Santo agindo ali? E Deus começou a falar: incredulidade. A partir do momento que eu tomei consciência que existia incredulidade dentro de mim, eu comecei a orar a respeito daquilo. Deus, tira a incredulidade do meu coração. Eu era religiosa, eu chegava na igreja, eu vi o ministério de dança dançando, eu falava: sei se Deus se agrada disso não, sei se tem necessidade disso. Sabe, até o momento que Deus ministrou no meu coração: Tamires, você está sendo religiosa, essa é a forma que elas têm de demonstrar, de me adorar. E hoje, quando eu estou em casa sozinha, orando, louvando a Deus, vocês não têm noção do que eu faço na sala de casa. Aquele larará do Vilas Boas, do larará, que lá é para dançar com Jesus, gente. Vocês não sabem, mas é justamente para aquilo. Eu fico que nem uma doida dançando na sala da minha casa sozinha. E eu olhava para as meninas ali na frente, esticando os panos, e eu julgava. Deus começa a tratar no nosso coração tudo aquilo que a gente faz e nem sabe que é errado. Eu tinha uma mania muito feia. A minha igreja é uma base. Era igual a igreja de vocês, assim. É uma base menor, só que ela é ligada a uma sede gigante de 1000 membros lá em Campinas. E eu odiava ir pra lá. Eu odiava porque eu me sentia mal lá. Eu falava que eu não tinha roupa. Eu falava que as pessoas lá eram muito bonitas, muito descoladas. Eu não gostava de lá. E quando eu ia lá, eu ficava reparando em todo mundo. Sabe aquelas pessoas que reparam? Cara, eu era assim. E eu não sabia que eu era assim. Teve um culto, foi no carnaval do ano passado. Estava tendo um congresso de adoração, eu cheguei mais cedo. Eu sentei. E aí comecei, não tinha o que estava fazendo, não tinha nada a fazer. Aí em vez da irmã orar e a Bíblia que a irmã faz, fica cuidando da vida dos irmãos. Tava olhando. Aí passou, eu lembro que passou uma mulher assim do meu lado com um cabelão imenso, liso, loiro, lindo. E eu fiquei olhando aquele cabelo, invejando aquele cabelo. E aí Deus falou assim pra mim: como que eu vou receber a sua adoração? Você não para de reparar nas pessoas. Olha o que você está fazendo. Mas em amor. Amém? E quando eu entendi aquilo, eu abaixei. No mesmo momento, eu abaixei minha cabeça, fechei meus olhos. Eu falei: Jesus, eu me arrependo. Eu realmente não tinha noção do quanto eu fazia isso. E eu faço muito isso. Me perdoa. Me ajuda a mudar minha conduta, tira isso de mim. E cara, Satanás é astuto, mas Deus, quando Ele quer provar a gente também, Ele é bem especialista nisso. A partir de eu abri meu olho, eu ergui minha cabeça assim, no lugar vago que estava na minha frente, sentou um rapaz, sem brincadeira, ele estava com umas 300 gramas de gel aqui assim atrás. Sabe quando a pessoa, ele lembra, sabe quando a pessoa pega o gel assim no pote? Acho que ele colocou aqui assim, a mãe dele chamou, ele foi fazer alguma coisa e esqueceu de espalhar. E eu fiquei aqui, olhando aquele cabelo, com aquele tufo de gel. Aí eu virei pro lado, meu marido estava fingindo que estava orando, porque você viu, né? Eu só descobri agora. Tava com o olho fechado ali, tava orando, eu falei: meu Deus, eu não acredito que eu não vou poder falar nada, eu vou ter que engolir seco, não vou poder fazer nenhuma piada. Deus me provou ali e eu fui fiel. Eu entendi que eu realmente precisava mudar minha postura. Isso é engraçado, mas é real, gente. A hora que eu abri meu olho, meu primeiro reflexo foi grudar em quem tava do meu lado pra fazer uma gracinha que me conhece, sabe? E eu engoli seco. E cara, Deus me mudou. Eu amo ir na sede hoje. Eu amo ir na igreja hoje. É cheio de gente linda, descolada. E glória a Deus por isso. Eu não sou menor que elas. Eu descobri em Deus a minha identidade. Eu não me sinto mais mal nos ambientes. E à medida que você vai avançando no seu relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai ministrando todas essas coisas em você e você vai mudando. Eu era muito tímida. Não sei se vocês acreditam, mas eu era tímida, eu tinha vergonha. E por ter sofrido alguns traumas na igreja, eu chegava lá na minha igreja, teve um dia que foi um culto de jovens. A gente foi mais cedo, porque a gente fazia a escola de discípulos. Descemos da escola e o pessoal estava passando som. Eu desci, já grudei na minha cadeira e fiquei, né? Falei oi pra ninguém. Grudei na minha cadeira e fiquei. Eles estavam passando som e estavam cantando aquela música do Santo Espírito está vindo aqui. Bem na hora eles cantaram aquela parte do: eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Ali o Espírito Santo deu uma no meu peito ali. E a partir daquele dia eu comecei a cumprimentar as pessoas da minha igreja, porque eu não fazia nem isso. Eu chegava, eu sentava no meu lugar, quem olhava na minha cara eu dava um meio sorrisinho assim. A Jaque sabe que eu nunca fui das pessoas mais simpáticas e dadas, e até isso o Espírito Santo mudou em mim. Sabe, eu comecei a me abrir para as pessoas da igreja, eu comecei a dar abertura para criar um nível de amizade. E hoje eu não tenho mais problema com isso, mas foi um problema que eu tive. O Espírito Santo teve que tratar a minha vergonha. Eu falei: Deus,
louvor fala que eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser. Eu ainda não provei completamente do teu doce amor. Eu preciso que você liberte o meu ser e desfaça a minha vergonha. E a partir do momento que eu tomei entendimento daquilo que eu fazia inconscientemente, graças ao Espírito Santo, eu tomei entendimento, eu pude orar a respeito daquilo e Deus pôde ir me libertando. Amém? Outra coisa, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Sabe, independente do que você passou, independente do seu passado, quando você começa a buscar Deus de verdade, o diabo é muito sujo. Ele vai diretamente no seu ponto fraco, sabe? Na sua pior fraqueza, para realmente querer quebrar suas pernas e te fazer cair e desistir. E por muitas das vezes em que eu estava para avançar num novo nível de conhecimento de Deus, num novo nível de crescimento espiritual, ele vinha e me jogava alguma coisa a respeito do meu passado para me paralisar. E eu lembro que eu gostava muito daquele louvor do Lindo S, já sabem, né? Porque eu só ouvia ele. E aquela parte que eu só quero ver você. Eu me apeguei nisso e eu fiz disso realmente uma verdade. Então, quando o inimigo vinha jogar alguma mentira no meu ouvido, ele falava: eu não acredito, você vai perdoar o que ele fez? Só quero ver você. Mas você vai realmente continuar? Só quero ver. Mas olha o que ela te fez. Só quero. Você tem que exercitar, você tem que manter os seus olhos fixos nele. Porque o inimigo vai vir a todo momento com aquela coisa que mais te dói, com aquela mentira que às vezes necessariamente não vai ser nenhuma mentira, mas esse é algo que Deus já está te curando. Ele vai voltar com aquilo na sua mente para fazer você simplesmente dar tantos passos para trás e ficar parado no mesmo lugar que você estava. Quando na verdade Deus quer que você mantenha os seus olhos fixos nele, para que você continue avançando. Vai chegar um momento na sua vida que o seu romper, o seu nível espiritual vai ser tão grande que você simplesmente, não é que você não vai ter mais problemas, com certeza você vai ter problemas, mas a sua fé vai estar tão firme que as coisas não vão mais te abalar, sabe? É tipo o apóstolo Paulo, eu aprendi a ser feliz com muito, com pouco, com triste, com feliz, com isso, com aquilo. As coisas vão vir e elas simplesmente não vão te abalar, porque você experimentou, você rompeu, sabe? Existe algo muito além, a gente precisa conhecer ele e não só coisas a respeito dele. Ele vai começar a te usar. Deus vai começar a te usar, te dar uma qualidade. Dá uma glorificada aí, irmão, quando ficar silêncio. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vocês são muito bons. Deus vai começar a te usar. Porque imagina, Ele vai fazer tantas coisas em você. Ele vai te curar de tantas coisas. Ele vai ver o seu esforço com Bíblia, com jejum, com oração, com conhecimento, com leitura, com caminhar com seus líderes. Ele vai começar a te usar. E eu dei alguns exemplos aqui de Deus me usando em algumas ocasiões da última vez que eu vim. Deus começou a me dar sonhos e eu compartilhei alguns com vocês. E o mais recente que eu queria compartilhar foi ainda esse ano, em janeiro. Eu trabalho na Sanasa. E em janeiro, a pessoa que eu trabalho saiu de férias, eu fiquei cobrindo uma outra vaga. Essa vaga é um pessoal que acompanha. A Sanasa vai lá, quebra por causa do vazamento, aí tem que refazer a rua. Aí o pessoal que refaz a rua a gente acompanha. Então eu estava fazendo um trabalho que não era meu, eu não tinha muito conhecimento, mas eu tinha que acompanhar esse pessoal. E aí, estava faltando material para fazer o serviço, então a gente estava parado no meio da rua esperando o material chegar. Eu estava lá, dentro dela, mexendo no meu celular, tinha um rapaz deitado na calçada, assim, que trabalhava lá na equipe. Não sabia o nome dele, e algo ficou dentro de mim, converse com ele. Ele estava deitado na calçada ouvindo louvor. E assim, o meu setor, onde eu trabalho, a maioria é homem. De 20 homens, é 2 mulheres. Então, eu não dou tanta abertura para aqueles que eu não tenho um relacionamento direto, porque a maioria deles interpretam errado. Então, eu fiquei relutando, sabe? Eu achei que era do meu bom senso não ir conversar com ele. E o Espírito Santo continuou, conversa com ele. Eu falei, tá bom, Senhor. O que eu falo? Conversa com ele. Eu falei, entendi. Ele estava esperando só o meu ID. Na verdade, eu tinha que obedecer e caminhar até ele, que depois ele ia me falar o que ele queria que eu conversasse. Eu não sabia nem o nome dele. Eu estava meio contrariada, eu cheguei. E aí, você vai na igreja? Teve oi, tudo bem, não perguntei o nome dele. Não sejam assim. E aí, você vai na igreja? Aí ele, todo marrento, orgulhoso, falou, não, eu sou eclético. Eu gosto de algumas músicas diferentes. Falando um Cassiane, falando de vida eclético. Falei, não foi isso que eu te perguntei. Ele falou,
Sou desviada, sabe como é, né? Era da Assembleia, era do louvor. Aí Deus pediu pra me perguntar pra ele, valeu a pena esse tempo que você ficou fora? Ele, nunca vale, né? Todo marrentão. Aí ele já começou a baixar a bola. Falei, então, Deus me pediu pra mim falar com você, Ele quer que você volte. Tá na hora de voltar. Já deu, volta. Só falei isso. Ele tô sabendo, tô ligado, tô precisando. Nisso chegou o material, ele desceu pra trabalhar. Começo do ano, janeiro. Aí quando foi umas 3 semanas depois disso, eu já tinha voltado pra minha função. E eu fiquei sabendo que um dos rapazes daquela equipe tinha sido assassinado com 7 facadas numa briga de trânsito lá no Satélite Iris. Eu não sabia quem que era porque eu não tinha perguntado o nome dele. E eu fiquei algo dentro de mim dizendo, é ele. É ele. E eu fiquei que nem doida atrás de alguém que soubesse a informação, até que eu achei alguém que recebeu a foto no WhatsApp e realmente era ele. Cara, Deus quer e precisa te usar. Sabe, se eu não tivesse um relacionamento com Deus, se eu não tivesse dado voz para o Espírito Santo, eu não sei o que aconteceu depois do que eu falei, se ele realmente se voltou. Eu acredito que sim. Deus conhece nosso coração. Disseram que ele ficou por horas agonizando, ele foi falecer no hospital. Eu não tenho dúvida se em algum momento ele falou, pai, eu me arrependo tanto, eu não tenho dúvida que ele foi pro céu. Mas, e se eu não tivesse falado? Você entende que é muito mais do que o nosso umbigo? É muito mais do que o meu problema com a escola, o meu problema com a faculdade, o meu problema com o serviço. Deus quer tanto que a gente se achegue perto dele para ele usar a gente. Tem tanta gente precisando. Eu acredito muito que hoje eu estou aqui ministrando para vocês, mas se vocês buscarem tanto a Deus esse ano, eu tenho certeza que no próximo ano vocês vão estar lá fora evangelizando os jovens e não mais aqui dentro precisando de uma palavra para se voltar para Deus. Sabe, Deus tem pressa em usar a gente porque Ele tem pressa em voltar. A gente não acredita nisso, né? Mas quando você começa a se relacionar com Deus, você entende que isso é tão real. A primeira coisa que Ele tira de você quando você começa a se relacionar com Ele é o medo dele voltar, tá? Eu morria de medo de Jesus voltar. Meu Deus, nem fala disso, credo, isola. Tem que casar, tem que ter filho, tem que fazer tanta coisa. Não, quero que Jesus volte. E quando você tem um encontro real com Ele, é bem aquele versículo do que o amor lança fora todo medo. Você fica tão apaixonada por Ele, faz tanto sentido pra você que, tudo que você mais quer é que Ele volte. Não vai ter mais sofrimento, não vai ter choro, não vai ter dor, vai ser bom pra todo mundo que acredita, que busca, que confia. Você perde o medo. Sabe, se você tem medo que Jesus volte, você está precisando se relacionar um pouco mais com Ele. Quando alguém vem falar comigo sobre buscar mais a Deus, de querer começar essa caminhada, uma das coisas que eu mais falo é que vai ser a melhor coisa que você fez na sua vida. E Jesus vai ser a melhor pessoa que você vai conhecer em toda a sua vida. E isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Se você ainda não crê nisso, você está perdendo tanto tempo, tanto tempo. E para finalizar, Deus vai começar a falar coisas a respeito do futuro para você. A respeito do seu futuro, a respeito do seu propósito. Quando você começa a buscar mais dele, a se relacionar com ele, ele vai te adiantar algumas coisas. Sabe, quem me conhece de perto sabe que eu sou a louca dos aviões e a louca das borboletas. Eu trabalho na região do Ouro Verde e na região de Viracopos, então eu vejo muito avião. Eu ouço muito avião baixo, decolando, pousando. O engraçado é que quando eu estou na minha casa, que é longe do aeroporto, eu ainda assim vejo avião. Essa semana na célula, a gente estava dentro da casa, dentro da sala, sentada no chão, dando estudo. E do nada eu olhei assim pra fora. Já tiraram uma foto bonita minha? Do nada, os meus olhos viraram assim pra porta e eu olhei pro céu, tava passando um avião. Nem barulho faz, mas os meus olhos simplesmente se voltam pros animais. E hoje eu sei porque na igreja Deus me revelou que eu tenho chamado missionário. Deus me falou que eu vou andar de avião. Deus me falou que vai ter dia que eu vou passar mais tempo dentro do avião do que dentro da minha própria casa. Tudo isso Ele me respondeu quando eu estava alinhada com Ele, quando eu desenvolvi um relacionamento com Ele dentro do corpo. É engraçado, Deus vai revelar muitas coisas a respeito do nosso ministério, do nosso chamado, do nosso futuro ministerial dentro da igreja.
Pelo menos foi assim comigo. Ele começa a te dar um passo a mais, sabe? Ele começa a falar o que vai acontecer com você. Eu nunca perguntei pra ele, ele sempre começou a me dar um teaser do meu futuro. E também eu comecei a ver muita borboleta. A louca das borboletas. Eu não sei você, se você chega a ver uma borboleta por dia, eu vejo mais de 20. Porque eu também trabalho pra rua. E teve um dia que eu comecei a ver muita borboleta e eu entendi que aquilo não era normal. Eu estava simplesmente dirigindo e os meus olhos voltavam para o lado e tinha uma borboleta passando na calçada. E aí eu entendi que aquilo era Deus querendo falar comigo. Eu falei, Deus, o que você está querendo dizer comigo? E ele ministrou naquele mesmo dia que o meu tempo de casulo estava chegando ao fim. Sabe, ele fala com a gente. Naquele mesmo dia, eu e meu marido chegou em casa, a gente tinha célula, eu fui correndo, me trocar, me arrumar. Ele disse que quando ele foi abrir a janela do quarto, tinha uma borboleta em cima da impressora, dentro da minha casa fechada. Eu estava na mesma semana, continuando vendo várias borboletas. Eu passei numa rua do centro, na Barreto Leme, e eu vi, de longe, eu vi um muro cinza com várias borboletinhas amarelas pintadas. Eu já peguei meu celular, vou tirar uma foto desse muro, né? Aí o carro foi andando assim devagar, e fui batendo foto. Guardei a foto. Aí fui, almocei, fiz o que eu tinha que fazer, peguei meu celular de novo, falei, vou rever a foto. A hora que eu comecei a passar as fotos, centro da cidade, lógico que eu não consegui tirar uma foto do muro sozinho, estava passando pessoas. E a foto que eu tirei, estava no momento exato, estava passando uma moça, que a saia dela era inteira estampada de borboleta. Cara, então não vem me dizer que tipo, Deus não existe, que Deus não fala. Ele está esperando você ter um relacionamento com Ele. A partir do momento que você fizer tudo o que você tem que fazer, a partir do momento que Ele te ensinar que as coisas não são um fardo, não são uma obrigação, a partir do momento que você romper espiritualmente, Ele vai começar a revelar coisas do seu futuro, Ele vai começar a te usar, e a sua vida vai ficar muito mais legal do que a vida das pessoas que você vê na internet. Amém? Amém. E para finalizar, vou falar aquilo que os pregadores sempre falam, fica de pé para parecer que está acabando. Eu quero ler uma... É sério, fica de pé. Eu sempre quis falar isso, gente. Para finalizar, eu quero ler uma passagem que está no livro de Ezequiel. Abre sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 47. Deixa eu ler do 1 ao 12. Eu vou ler na versão NTLH, que é a nova tradução de acordo com a linguagem de hoje. É o profeta Ezequiel tendo uma visão, tá, gente? O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água que corria na direção do leste, pois o templo dava de frente para esse lado. A água corria por debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Se você se perdeu até aí, normal, presta atenção a partir de agora. Um riacho saía do lado sul do portão, com a sua vara de medir. O homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou nos meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente ele mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado a não ser a nado. Ele me disse, homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando eu cheguei lá, eu vi que haviam muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse, essa água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ela faz com que a água salgada vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gede até de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe, muitas espécies de peixe, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa, essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, as árvores nunca deixarão de dar frutos. Darão frutas novas todos os meses, pois serão regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Essa visão que o profeta Ezequiel teve era do rio que saía do trono de Deus. Era um rio que vem do trono de Deus, era um rio de cura, um rio que todas as árvores ao redor frutificavam, dava frutas todos os meses, tinham muitas espécies de
animais, de peixe, as plantas serviam de remédio. E o mais engraçado de tudo isso é que, à medida que Ezequiel caminhava, as águas iam subindo. Ezequiel não estava parado e o rio de Deus estava vindo de encontro dele. Ezequiel estava caminhando. E o que Deus faz a gente entender acerca disso é que a gente precisa caminhar para a gente chegar no nível mais fundo. Ele quer que a gente chegue no nível mais fundo e que não é possível mais atravessar andando, é a nado. O rio que vai conduzir a gente, esse rio de vida, esse rio de cura que vai nos conduzir. Mas a gente precisa caminhar, assim como Ezequiel caminhou. Não adianta a gente ficar parado esperando que o rio nos encha. A gente precisa caminhar em direção ao fundo. A gente precisa ir num nível mais profundo de intimidade, de conhecimento, de busca, de revelação. Amém? Uma frase que Deus falou no meu coração, ministrou muito comigo, é: o noivo continua no altar. A gente tem que caminhar até ele. A gente tem que fazer parte da igreja de Cristo, a gente tem que fazer parte da noiva, e a gente que tem que caminhar em direção até ele. Ele sempre esteve no altar, ele sempre será no altar. A gente precisa caminhar até ele. Amém? Então, feche os seus olhos nesse momento. Sabe, esqueça tudo que você já aprendeu e já ouviu falar a respeito de Deus. Se preciso for falar, Pai, me ensina do zero. Sabe? Eu sei que o Senhor é grande, que o Senhor é bom, que o Senhor é soberano, que o Senhor é altíssimo. Mas agora eu estou aqui como filha, querendo entender um pouco mais da sua paternidade. Fala para Deus que você decide viver não para satisfazer a sua carne, que é passageira, mas que você decide viver para satisfazer a Ele, que é eterno. Você entendeu que você precisa conhecer mais a respeito, você precisa conhecer mais dele do que a respeito dele. Você entendeu que você precisa buscar ele mais que tudo. Sabe, se está difícil o seu relacionamento com Deus, se está difícil buscar Deus, talvez você esteja vendo ele como um patrão e não como um pai. Talvez você esteja vendo ele como alguém que te pede coisas, que te impõe coisas, e não como alguém que te ama e na verdade te ajuda a descobrir tantas coisas boas. Pede para Deus se revelar para você como pai, te batizar, te dar o batismo de adoção. Pede para Deus te fazer experimentar mais desse amor. Fala, Pai, eu não tenho reservas, eu não tenho mais como e o que esconder de você. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesse momento para que o Teu Espírito Santo passeie nesse lugar, para que o Teu Espírito Santo toque a cada um aqui nesse lugar. Eu oro para que todos aqui possam ter um encontro profundo, íntimo e real contigo. Que nós sabemos que o Senhor é muito mais do que tudo aquilo que a gente já ouviu a nossa vida inteira. Nós queremos de verdade conhecer o Senhor intimamente, conhecer o Senhor pessoalmente. Nós sabemos que não precisa necessariamente ser na dor, ser por meio do sofrimento. Se o nosso coração quiser, se o nosso coração buscar, assim como Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Por favor, nos ajude. Nós precisamos de Ti até para que o nosso coração esteja voltado 100% para Ti, para que nós possamos Te buscar de todo o coração, para que o Senhor possa se revelar a nós. Nós estamos cansados de ouvir o que o Senhor fez na vida de alguém, nós queremos viver também. Nós estamos cansados de ser espectadores, sabe, do que o Senhor faz na vida dos outros. Nós queremos começar a viver na nossa. Por favor, nos desperta, por favor, nos dê ânimo, por favor, nos ajude a vencer essa barreira, nos liberte da nossa própria vontade. Sabe, todas as vezes que a gente pensar em fazer qualquer outra coisa que não for nos trazer para perto de Ti, que o Teu Espírito Santo possa nos constranger, que o Teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, possa nos convencer de tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. Nos ensina a caminhar contigo, nos ensina a nos relacionar contigo. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão perfeito. Que todos aqui possam chegar a esse conhecimento, Pai. Que todos aqui possam entender que Te servir não é um fardo, é a melhor coisa do mundo. Revela o Teu propósito para cada um que está aqui nesse lugar, nos dê experiências que durante essa semana as pessoas possam, assim como o Senhor fala comigo, que o Senhor possa falar com elas. Que elas possam entender, Pai, que o Senhor não tem filhos prediletos, como diz o apóstolo Hermínio, o Senhor tem filhos dedicados. E nós declaramos aqui nessa noite que todos nós nos dedicaremos mais para Te conhecer, mais para Te buscar, Pai. Começa a revelar sonhos nesse lugar, que as pessoas possam sonhar, que as pessoas possam ser usadas por Ti. Ativa, Senhor, o nosso chamado. Começa a revelar aquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente possa se desprender de todas as coisas pequenas que tem nos prendido nesse mundo, para que a gente possa de verdade começar a caminhar no nível mais fundo, que a gente possa caminhar no sobrenatural. Nós sabemos que existe muito mais, nós descobrimos que existe muito mais. Por favor, no nome de Jesus, nos permita conhecer mais.
Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós pedimos que o Senhor nos dê o Senhor nos leve ao conhecimento dos nossos pecados ocultos, das nossas iniquidades, dos nossos pecados inconscientes, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos abandonar, para que nós possamos corrigir a nossa conduta, para que nós possamos receber mais de Ti, Pai. A minha oração é que todos aqui possam chegar ao pleno conhecimento de quem o Senhor é, que todos possam experimentar o Teu amor, que todos possam descobrir em Ti, Pai, a identidade que o Senhor tem para cada um, que todos possam descobrir em Cristo o caráter que o Senhor deseja moldar em cada um, que todos